O que aconteceu nessa Copa do Mundo de Clubes deixou todo mundo de queixo caído. E eu tenho certeza de que você também não acreditou no que viu. O Paris Saint-Germain deu um verdadeiro show em cima do Real Madrid. E o que aconteceu no campo foi nada menos que um massacre histórico. A equipe francesa não deu chances para o gigante espanhol e o jogo se tornou uma verdadeira aula de futebol. E claro, você vai ver tudo o que a mídia falou sobre esse confronto épico. Se liga aí. O Paris Saint-Germain aniquila o Real Madrid, parecendo estar jogando um videogame na concentração. Uma coisa avassaladora. De quem esteve muito à frente de quase todo mundo que enfrentou nessa Copa de Clubes. E se esperávamos um confronto equilibrado, Mbappé reencontrando a sua ex-equipe, o que vimos foi uma discrepância assustadora de nível entre o atual campeão da Champions e o anterior. A começar pela paçocada insana de Asensio, e contra um time do nível do PSG você não pode dar o luxo de errar. Fabian Ruiz marca o primeiro gol e com menos de 10 minutos o Rudiger entrega pro Dembélé. A dupla de zaga do Real falha, os atacantes do PSG não perdoam, 2-0. O massacre continua. E com 24 minutos o Real fala, bom, vamos pressionar também. É aí que tá o erro. O PSG sai numa facilidade absurda, Hakimi faz a jogada e Fabian Ruiz marca mais um. Isso porque tentaram cometer um pênalti. 3-0 Paris. O Botafogo segue sendo a única equipe que fez um gol e ganhou do PSG. Olha a cara do Mbappé, cara. O atual campeão da Champions não parou. Continuou atacando, né? Inclusive marcou um gol, né, no início do segundo tempo, mas foi marcado ali rapidamente um impedimento. Real Madrid até equilibrou um pouco mais o jogo, mas não acertava o último passe. Quando acertava, perdia gols. Eis que acontece o quarto gol, que é, cara, assim, bizarro. Barcola baila, entorta Éder Militão, que entrega para Gonçalo. Gonçalo não sabe se chuta direto, se toca para trás, deu uma puxadinha. Matou completamente 4 defensores do Real e meteu o gol, fazendo até o goleiro Courtois rir e cumprimentar. Cara, contra vocês não tem muito o que fazer. Gonçalo Ramos comemorou, né, homenageando o Diogo Jota, mas né, uma comemoração que diz muito sobre o que foi o jogo. Videogame, fácil, tranquilo. Só o Botafogo ganhou mesmo, cara. Placar final 4-0 Paris. Real volta para casa e tem muito trabalho com o Xabi Alonso pela frente. O PSG tá na decisão e agora é Chelsea contra Paris, França e Inglaterra. E o Mbappé, minha família. Antes do jogo ele tinha feito essa publicação aqui. Ele com a camisa do Paris Saint-Germain, escrito GOAT, numa referência, né? No que pelo menos eu tive a interpretação de, beleza, vou reencontrar o meu ex-clube, vai ser legal, mas né, o Paris Saint-Germain ele tá, né, no melhor momento da vida, mas eu sou o cara, né? Como se ele fosse o maior jogador da história do clube. É o maior artilheiro de fato, e Mbappé foi escalado, né, como titular. Até entortou um pouco a equipe para que ele pudesse entrar no time principal, só que defensivamente o Real piorou. E assim, cara, evidentemente, né, a gente tá falando aí de um atleta, né, que teve problemas, né, de saúde nas últimas semanas, perdeu 6 quilos por conta de uma intoxicação alimentar e fez seu primeiro jogo, né, como titular nessa Copa do Mundo de Clubes. E o último que ele viu foi isso aí, né, cara, ficou atordoado, né, como todo o time do Real Madrid, né, simplesmente 2 gols em 9 minutos, 3 gols em 23 minutos. No primeiro quarto do jogo, já estava se abrindo uma goleada. O Real até resistiu e aí, no fim das contas, o jogo terminou 4-0 na reta final. Momentos mais participativos do Mbappé no jogo, né? Dentre alguns erros. Aí não tinha muito o que fazer, foi uma pane coletiva. Né? Realmente há um abismo de ideias hoje entre o PSG do Luiz Henrique e esse início de trabalho do Xabi Alonso. Mas a maior participação do Mbappé foi quando ele acertou uma bolada, né, num torcedor. E aí foi ajudá-lo, né? Ampará-lo, pediu desculpa ali, né? Quando o acertou nas arquibancadas. Placar final do jogo 4-0 Paris. E o reencontro de Mbappé, né, como jogador do Real Madrid com o PSG, campeão da Champions, ele que bateu tanto na trave por essa competição com o mesmo Paris, foi bem desagradável para o francês. O Mbappé está eliminado, o Real está eliminado, o Paris Saint-Germain tem a chance de ser campeão do mundo na primeira Copa do Mundo de Clubes, o PSG é o atual campeão da Champions e Mbappé, tão vitorioso na carreira, campeão da Copa do Mundo pela França, segue buscando a sua primeira UEFA Champions League. Vamos falar do Botafogo sim, e do feito gigante do Botafogo sim. Por quê? Porque esse massacre do Paris Saint-Germain em cima do todo poderoso Real Madrid, ele só torna ainda mais gigante o feito do Botafogo nesse Super Mundial, galera. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain e não me venha com lorotinha. Ah, mas era fase de grupos, não era mata-mata, que se dane.
O Botafogo simplesmente venceu do Paris Saint-Germain, que atropelou o Real Madrid hoje, que venceu o Bayern de Munique com 2 jogadores a menos por 2-0, fazendo o segundo gol com 2 jogadores expulsos, que atropelou o Atlético de Madrid 4-0 e que venceu a final da Champions League por 5-0. Isso sem contar que tirou o Liverpool da Champions League, o todo-poderoso da temporada junto com o Paris Saint-Germain. E o Botafogo, time brasileiro, venceu esse time. Porra, então não tem que ter dificuldade para valorizar, cara. O que o Botafogo fez? Ficar procurando justificativa. Ah, não, poupou fulano, poupou ciclano. Ah, não, era fase de grupos. Que se dane! O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, que está atropelando todos os poderosos do futebol europeu. Então tem que reconhecer, foi foda demais o feito do Botafogo e se tornou ainda maior hoje. O maior clube do mundo, o Real Madrid, ele foi espancado pelo Paris Saint-Germain, que foi vencido pelo Botafogo. O Real Madrid conseguiu tomar de 4 sem carinho, mas o PSG botou sem carinho nenhum. O Real Madrid não viu nem a cor da bola. Eu quero dar meus parabéns pra dupla de zaga. Parabéns aí pela dupla de zagueiro e bela dupla de zagueiro. Os caras parece que tava com a perna trocada com o fiofó. Não tem noção, tava com o cérebro trocado com o furico? Se tava com ás no cérebro, não é possível não. Olha essa dupla de bagrão. O que vocês fizeram nessa partida, meu parceiro? É inacreditável. É inacreditável o que vocês fizeram nessa partida. Oh, isso aqui é inaceitável. Vocês são os merdas. Vocês cheiram fracasso, vocês exalam, vocês emanam escassez, vocês emanam título de fracassado. Todos os jogadores do Real Madrid são os bandifudos. A defesa tava tão aberta que tava até parecendo o brioco da Elisa Sanches. O meio de campo então mais fugido que o botico da Tigresa VIP. O ataque não existe. Olhar pro ataque do Real Madrid tem quem? Tem Kylian Pipoca Pay, tem Bagrinício Júnior, o Perebício. Você não vai arrumar nada, nunca vai arrumar nada. Os caras que tem no ataque tá de sacanagem. Além de não voltar pra recompor na defesa, os caras não fazem nada no ataque. Tipo assim, eles acham que eles são o Messi, né? Que eles não precisam voltar pra marcar, porque eles vão pegar a bola e vai decidir num lance só. Bando de pereba! Bando de pereba! Esse bonito, vocês estão achando que vocês é Messi? Todo mundo também já sabia que o PSG ia doutrinar, até porque os caras é o melhor time do mundo, não tem jeito, mano. Os caras jogam bola pra caralho. E o Dembélé, se o Dembélé não ganhar a bola de ouro, eu mudo meu nome, rapaz. Eu mudo meu nome, rapaz. O PSG humilhou o Real Madrid pro mundo todo ver. Vocês têm noção que o Botafogo ganhou desse PSG? Que o único gol que o PSG levou nesse Mundial foi do Botafogo, que inclusive foi o gol da vitória do Botafogo contra o PSG. Esse PSG hoje, ele assusta qualquer time do mundo. E a prova tá aí, ele meteu 4-0 no Real Madrid. E 4-0 sem fazer esforço. Se o PSG acelera ali, o PSG poderia fazer 5, 6 sem fazer esforço. E o Botafogo, ele conseguiu ganhar desse PSG. A cada partida do PSG nesse Mundial, a vitória do Botafogo fica mais gigante. Imagina o que o Fluminense tá pensando agora. Porque assim, o Fluminense com a eliminação pro Chelsea pode ter se livrado de levar uma goleada histórica do PSG na final. E o Chelsea, que se prepare porque vem goleada aí na final. Ah, mas é final é jogo difícil. Fala isso pra esse PSG que pegou a Inter de Milão na final da Champions e aplicou 5-0 em final da Champions. Fala isso pra esse PSG que pegou o Atlético de Madrid e aplicou 4-0. Fala isso pra esse PSG que pegou o Bayern de Munique nas quartas e fez 2-0 com 2 jogadores a menos. Fala isso pra esse PSG que acabou de meter 4-0 no maior time do mundo. E o Botafogo, ele vai lá e ganha desse PSG. Que loucura é o futebol. Foi uma surpresa a maneira como o Paris Saint-Germain ganhou. O primeiro tempo foi muito fácil, mas muito fácil. A gente fazia as estatísticas, o Real Madrid chutou uma bola no gol. Uma no primeiro tempo todo. No segundo tempo, aliás, chutou só uma também. 2 bolas o jogo inteiro. E no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain meteu 7 bolas no gol. Teve 4 oportunidades claras, fez 3. Teve uma que o Kvaratskhelia cortou e bateu errado, ele poderia ter feito o gol. Erros primários do time do Real Madrid. Claro que a maneira como o Paris Saint-Germain joga, ele ajuda a forçar o erro. Mas o erro do Asensio... E o erro do Rudiger era um negócio assim, né? O time, ele furou a bola. E o Xabi Alonso demonstrou claramente que o time estava tenso. Ele levanta e começa a gritar, calma. Porque não... O que ele podia fazer? O time todo sendo envolvido, o time do Real Madrid trocando bola. Meu Deus do céu, os meias, né? O Vitinha, o Fabián Ruiz, o João Neves, o time chegava, os 2 laterais, nossa, eu até cheguei num momento de certo desdobro e falar, tanto o Hakimi como o Nuno Mendes poderiam jogar na Ponte Preta. Né? No Flamengo, no Corinthians. Cara, é um absurdo, né? O Valverde, ele jogou torto.
Ele chegava no Kvaratskhelia, ele já chegava torto, porque ele já sabia que ele tomava o drible. Tomou todos os dribles, todos. Vamos fazer, foi um vareio. E o Zé Manuel falou uma coisa muito interessante quando o Gonçalo Ramos fez o 4º gol. Ele falou, o jogo não estava com o resultado correto. 3-0 estava muito pouco. Estamos falando de Real Madrid. E a gente morrendo de medo, com cuidado, né? Olha, tá 3-0, mas sabe como é que é? O Real Madrid e tal, não teve. Hoje realmente, isso me lembra uma frase que eu ouvi a minha vida inteira quando eu ia pro Rio de Janeiro. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Como é que o Botafogo ganhou desse time, gente? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Não tem explicação, não tem lógica, não tem nada. Não tem, sabe assim? É uma das maiores zebras da história do futebol. Como dizem os amigos, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que não é possível. Pro bem e pro mal. Meu Deus, não dá pra você imaginar, né? Você olha esse time jogando, fica imaginando o seguinte, o Botafogo ganha a Libertadores, será que vale a pena partir pra revanche? Nossa senhora. Mas ganhou, né? O Botafogo ganhou. Ganhou do cara. E pronto, acabou, não dá pra discutir. O único gol que o O que você achou dessa partida entre PSG e Real Madrid? Comenta aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que rola no futebol. Valeu e até a próxima!